Boa noite, caras irmãs em Cristo. Que Deus abençoe a todos nós. Seja bem-vindo ao nosso 88º encontro. Nós estávamos conversando, Edneia, nós já passou bastante tempo. E a gente dá graças a Deus por esse momento que a gente tem tido. Serve em ação, onde irmãos traz a sua experiência como serva, mensagem que nos edifica. E hoje eu dou graças a Deus pela Lindimar Amiú, que nos atendeu o pedido de trazer uma mensagem e participar conosco. Sabemos que ela é tão inteirada em vários trabalhos, mas abriu espaço para nós. E eu agradeço muito, Miú, pela sua participação, tá bom? E as irmãs que vão ainda visualizar essa gravação, seja bem-vinda. Sempre compartilha, curte, para que essas mensagens cheguem a mais pessoas. Eu, Silene Coelho de Manaus, dou graças a Deus por esse momento especial. Eu quero chamar a nossa amada irmã Edneia, de Recife, que vai nos trazer uma mensagem, uma oração. Com você, Edneia. Boa noite, boa noite, amadas irmãs. Como eu sempre digo, amadas por Deus e amadas por mim. Então, eu vou fazer a leitura de um Salmo 46, tá bom? Diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso, não teremos medo, ainda que a terra seja abalada, as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem, rujam os montes e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Então, eu vou lá pelo último versículo que diz assim, o Senhor Todo-Poderoso está no nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então vamos orar. Pai, Pai de amor e de infinita bondade, que toda a glória, toda a honra seja dada ao Senhor. Pai, obrigado por o Senhor estar aqui conosco neste momento. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor está aqui, porque onde tem duas ou três pessoas reunidas em seu nome, o Senhor está presente. Obrigada. Senhor Deus, abençoe esta live de hoje, abençoe todas que estão aqui e as que vão assistir depois. Abençoe cada um, nos mínimos detalhes, porque o Senhor conhece cada um individualmente. Abençoe tudo que vai acontecer aqui hoje, que seja para a glória, para a honra do seu santo nome. Em nome do nosso Senhor Jesus, muito obrigada por tudo. Amém. Obrigada, Amém. Edneia. Você sempre nos trazendo a mensagem de início, de fortalecimento. E eu sinto amada por você também. E eu quero ressaltar aqui, mandar um abraço especial para o Carol, que está se recuperando de uma cirurgia. E, segundo as informações, deu tudo certo. O Senhor é bom, poderoso em todo momento. Um grande abraço, Carol. Nós estamos com saudade de você. Volte logo. Mil, ativa teu som, Mil. Vamos conversar. Ative. A Linda Mar. Eu tive o prazer de ficar hospedado na casa da Linda. Que ano foi aquele? Nem lembro mais. Faz um Tem uns dois tempinho anos, ou aí, três, né? anos. Por É, aí. uns Acho três que anos. até mais. Mil, fala Hum. um pouco sobre você, sobre os ministérios que você tem na igreja, ou seu trabalho secular, algo que você está desenvolvendo. Conheço uma parte, mas fala para nossas irmãs mais sobre você, por favor. Boa noite, irmãs. Meu nome mesmo é Lindamar, Lindamar Medeiros Lima. Mas a maioria no Brasil me conhece por Miú, que era meu apelido, na verdade, né? Que era Miudinha, passou para Miúda e depois em Brasília ficou Miú. Eu sou de Salvador, mas morei 15 anos em Brasília.
Antes de eu ir para Brasília, eu já estava estudando a Bíblia aqui com Santana e Marinalva, e acabei indo para Brasília, né, depois que eu me formei, e aí acabei me batizando lá e fiquei por 15 anos, né, desde 1992, que glória a Jesus, eu estou no Senhor. A gente não, para o Senhor, a gente não conta tempo, né, mas assim, só para deixar claro de quando foi que eu me batizei. E assim, mesmo antes de eu me batizar, eu já trabalhava na igreja, né, lá, eu já participava de muita coisa. Eu sempre gostei muito de atuar, né, muito de conhecer. Então, quando eu fui me convertendo, porque eu acho que a gente vai se convertendo no estudo, né, e aí eu fui vendo, né, como era bom estar perto de Cristo, né, quando a gente fala, a palavra fala que o Senhor nos escolhe realmente, né, então já tinha uma trajetória de que eu buscava, eu sempre fui muito curiosa. Quando na época eu fui criada como dizer, na religião católica, e os padres não gostavam de mim porque eu perguntava muito, né? E eu queria saber quando falava que Jesus morreu por nós, eu não tá mais. Aí depois eu ia atrás, né? Achava engraçado que eles liam aquele papelzinho, eu falava, fala por si, não, papelzinho, papelzinho. Tanto que aí, depois eu falei, não, precisa encontrar mais. E o meu pai, ele sempre foi muito assim. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu não tive resistência da minha família, né? Graças a Deus. E aí, na época em que eu fui me batizar, eu falei com meu pai, e ele falou, filho, se você vai buscar a Deus, então, para mim é o que importa, né? Porque foi ele que nos deu esse primeiro entendimento de que Deus é acima de tudo, não está, né? Deus é acima de tudo e de todos, e que era com ele que a gente tinha que contar, né? Porque não tinha nenhum Deus maior do que ele. Então já tinha essas características. Me casei em Brasília, tive dois filhos, é, parido, né? Como diz o povo, dois, e criei uma, né? Dalila, que é filha do coração. E depois de lá, eu sou professora, né? Professora de inglês, fiz outra faculdade lá e acabei fazendo o concurso. Primeiro, quando eu cheguei lá, eu já entrei, uns 3 meses depois comecei a trabalhar concursada e fiquei em Brasília por 15 anos. Depois mudei, fui para a Secretaria de Educação, né? Concursada também. E fiquei por lá até voltar para cá em 2007, quando eu já estava viúva, né? Desde 2005, resolvi voltar, mas também pelo clima, para o Juninho também, né? Que nasceu, o segundo filho nasceu com uma doença rara, né? Que demandava muito cuidado. E aí, quando eu vim para cá, eu fiquei viúva em 2005 e em 2007 eu voltei para Salvador. E foi muito bom reencontrar os irmãos, todo mundo, porque eu vinha, né, quando eu vinha de férias, eu ia rapidinho. Mas aí eu tive muito apoio aqui, graças a Deus, foi muito bom reencontrar todo mundo e criar, né? Os meus filhos eram pequenos na época, né, e ficaram adultos aqui, todo mundo me ajudando. Então, assim, desde que eu voltei para cá, então eu sempre busquei trabalhar também na igreja aqui. Eu sempre gostei muito. Lá em Brasília eu trabalhava no Ministério das Crianças, depois passei para o Ministério das Mulheres, e aí continuei no Ministério das Mulheres, né? Até hoje eu trabalho com as mulheres, eu adoro trabalhar com as mulheres, é muito bom, né? E é um ministério que eu gosto muito, né? Já fiz outras coisas na igreja e tal, né? Mas trabalho com isso. À parte, eu monto associações, desde que o Juninho nasceu, a primeira foi em Brasília, para ajudar as famílias que têm uma pessoa com a doença que o Juninho tinha, epidermólise bulhosa, que é uma doença rara e grave, que pode levar ao óbito, né? Mas que se tiver tratamento, eles podem ter uma chance de viver bem, né? E graças a Deus eu consegui fazer um trabalho muito bom em Brasília, e esse trabalho eu estendi pelo Brasil todo. Hoje já são 14 associações fundadas por pais, né? E eu fui dando apoio e até hoje, né? Eu ajudo, né? Outros. Aqui em Salvador eu montei outra para a Bahia, né? Que já desde 2009. Então, assim, é um trabalho, fora o trabalho de professora, né? Então, assim, é um trabalho, Deus me deu tinha um propósito, né? E através do Juninho, a gente conseguiu ajudar muita gente. Até hoje a gente ajuda, é um trabalho que continua, mesmo ele tendo falecido, ele faleceu, fez um ano agora, no dia 21 de março, e de câncer, porque essa doença, ela é muito grave e ela abre porta para um tipo de câncer, ele teve três,
E teve um em 2020, teve outro em janeiro de 2024, e em outubro, para nossa surpresa, apareceu mais um, que foi esse que acabou levando ele ao óbito em março do ano passado, de 2025. Mas, assim, eu sei que ele está no melhor lugar que poderia estar, que é nos braços de Jesus, né? Essa aula que eu fiz hoje, encontrando esperança e significado nas perdas. Essa aula eu fiz porque eu estou vivendo isso, né? Eu sei que muitos irmãos também têm passado por isso, né? O câncer é uma doença que se alastrou tanto, né? Apesar de não pegar, né? Mas é uma doença que se alastrou tanto no mundo que tem vários tipos e eu sei que não os irmãos não têm falecido só de câncer, têm falecido de outras doenças também, outras situações, mas muitas pessoas no mundo têm tido perdas emocionais, né? E outros tipos de perdas por aí também. Então, essa aula de hoje é realmente assim, foi feita na oração, pedindo orientação ao Senhor e buscando trazer esperança para todos nós. Nós, onde os irmãos que já partiram estão, e isso é muito bom e é muito importante, porque quem está no mundo e não conhece o Senhor realmente é uma tristeza muito grande, né? Então, vamos lá, a nossa aba. Eu fui pesquisar o que significa vida, para iniciar, né? Então, vida é o estado de atividade contínua dos seres organizados, abrangendo o período entre o nascimento e a morte, né? Definido isso biologicamente, né? Pela capacidade de crescimento, metabolismo e reprodução. A vida engloba também o modo de viver, a biografia de alguém, o sentido que ela deu à sua vida, ou seja, suas relações humanas, seu trabalho, seu entusiasmo pela vida, né? E o seu conceito espiritual da existência após a morte. Durante nossa vida, nós temos momentos de alegria, mas também temos momentos de tristeza, momentos de angústia. E o Senhor falou isso, né? Quando ele disse que neste mundo passaremos por aflições, e é verdade, né? Como qualquer outra pessoa, mas o diferencial é que ele está conosco, né? Sempre, ali. Obrigada, Mil, por mostrar mais conhecimento da sua vida, do seu trabalho. Eu dou graças a Deus por você. Eu admiro muito você, uma mulher decidida, de garra. Obrigada. Daqui a pouco a gente entra na sua aula. Vamos agora falar um pouco dos nossos ministérios e projetos que a gente apoia aqui no Servas em Ações. Vamos, primeiramente, falar do Colheita Brasil. Esse ministério veio para unir a Igreja de Cristo na maior missão que a igreja tem, né? Que tudo tem que ser em torno do evangelismo. E o Colheita Brasil veio para unir os irmãos para esse ministério. E Colheita Brasil, para quem não sabe, é plantar a igreja em lugares que não há, capitais que ainda não tem, e também cidade, bairro, estado que ainda não tem, né? Então, dou graças a Deus por isso. Em 1961, gosto de estar lembrando a todos os irmãos, foi quando o Evangelho puro e verdadeiro chegou no Brasil, com um grupo de irmãos que, infelizmente, a maioria deles já não estão mais conosco, já chegaram no reino do Senhor e estão já como testemunha esperando a gente. Eu gosto disso como testemunha, né? E eu dou graças a Deus por o Evangelho ter chegado até nós. E é nosso dever agora dar continuidade a isso. Então, nós estamos com o Ministério do Colheita Brasil. O alvo é blindar o Brasil com o Evangelho puro e verdadeiro, porque, infelizmente, sabemos que há muitas falsas doutrinas em vários lugares, pessoas que deturpam a palavra do Senhor.
E o Colheita Brasil está atingindo a primeira fase, tem etapas a ser cumprida ainda, mas existem capitais que já estão, tem Igreja de Cristo por causa desse ministério. E lembrando que esse ministério é um grupo de irmãos, não tem uma instituição, não tem CNPJ, são irmãos voluntários que estão apoiando esse ministério. O Colheita Brasil ele só apenas controla as doações que chegam e atende às necessidades quem vai iniciar os trabalhos. E a segunda etapa já atingiu mais de 10 congregações. Hoje em dia, os irmãos estão levando o evangelho em suas capitais, expandindo ainda seus ministérios. Gente, muito fantástico. Esse é o relato de alguns que a gente tem, tá? Então, mantemos nossas orações e apoio a esses irmãos. Também eu ressalto muito as amigas do Colheita Brasil. Nós somos mulheres iguais que estava com Jesus, aquelas mulheres que seguiam Jesus nas suas missões. E hoje a gente deseja ser a mesma, apoiando a nossa congregação. Aonde a gente for, a gente leva a informação sobre o colheita e motiva os irmãos a fazerem parte desse ministério. A gente, a gente muitas vezes não precisamos falar, mas só motivar já é uma grande ajuda, fazendo propaganda em todo lugar que formos. E isso você pode fazer um simples panfleto, um vestido de uma camisa. Eu sempre digo que você, usando uma camisa, você está fazendo propaganda. É, só ressaltando aqui, às vezes as pessoas usam camisa de X, Y, ela nem imagina o quanto ela tá sendo o outdoor, né, daquela empresa, aquela marca que ela está vestindo. Então, de certa forma, tenha cuidado. Mas é uma grande maneira que as empresas têm para divulgar o seu empreendimento. E assim o Colheita Brasil solicita a todas as irmãs fazer o mesmo. Como eu posso ajudar o Colheita Brasil? Orando. Isso, a oração tem dado muito bem, porque o Senhor atende os nossos pedidos, as implicações, as marrações, como diz, são desfeitas e o ministério continua a florir e dar muito fruto. E doando, né, generosamente, você pode doar anual ou mensal, ou como você quiser, né? São maneiras que você pode enriquecer esse ministério com as suas doações. Eu conheço irmãs que ajuntam o ano inteiro e aí doam no caso, este ano será dia 8 de novembro. Outras não, mensalmente faz o seu depósito. O valor que ela tem, tem irmã que já define o valor, 15, R$ 20, todo mês depositando. Olha, já é uma grande ajuda. E essa é a maneira que você pode doar. O Pix é o mais usado, somos todos colheitabrasil@gmail.com. E a conta bancária é do Banco do Brasil. Você pode fazer isso. Sempre peça informações. Não ouça o inimigo falar mal. Procure saber informações pelo site, ligando para a gente, pedindo informação. Nós temos Instagram, Facebook, enfim, tem várias maneiras. Outro que eu quero ressaltar, além do Colheita Brasil, é o aplicativo da Igreja de Cristo, que todo mundo tem que ter no seu celular. Ali você tem a Bíblia, tem mensagem diária, você tem notícias,
da congregação no Brasil inteiro e até exterior, e além de ter acesso às congregações que tem no Brasil. Às vezes você vai para um estado, uma cidade, não sabe se ali tem Igreja de Cristo e aqui tem. Também eu quero ressaltar os livros que são fundamentais para o nosso crescimento. A Bíblia, ela é única e verdadeira, mas os livros nos traz um esclarecimento maior. Então, o Resgate, a editora Resgate está muito bem com o material e tem também até os cursos bíblicos. Se você tiver interesse, pode entrar em contato. O Ebenezer também está de parabéns, tem vários livros muito bons. E um novo que eu quero trazer para vocês é Pro STEM. Esse ministério eu estou também dando apoio, eu, Silene, a Marinalva e vários irmãos, o Alan Dantas Júnior. Esse ministério veio também para atender a Igreja de Cristo. Desde a pandemia para cá, a gente tem visto muitas pessoas pedindo ajuda, vaquinha ali, pessoas pedindo dinheiro. Então, para não ter essa dificuldade de arrecadar o dinheiro para ajudar, esse ministério foi realizado. O projeto os irmãos faz a doação e esses irmãos responsáveis pelo ProSTEM têm os mediadores que avaliam os pedidos e o dinheiro chega a atender esses irmãos. Agora, como é que faz para atender esses irmãos? Ele tem que ser membro da congregação. A congregação tem que ter informações sobre a situação desse irmão. Se a congregação que ele pertence não consegue ajudar, aí o ProSTEM entra. Às vezes com totalidade, às vezes com parcial, depende de cada situação. E é inúmeras situações. Então, vai atender quanto aos exames, consulta e os remédios, tá? Então, se você tiver na sua cidade alguma situação dessa, procure o ProSTEM e ajude também, doe o quanto você puder. Eles hoje estão estipulando uma média de R$ 12, 15, você doa também mensalmente, e esse vai ser dado também toda a transparência, tá? Onde foi utilizado, quem está sendo beneficiado com essa ajuda, tá? Então, o ProSTEM veio para servir e cuidar dos irmãos. Então, Mil, vamos ouvir a sua mensagem. Como você falou, você resolveu fazer uma mensagem que você está sentindo na pele, né? Que você vai explicar mais, que é a ausência do junho. Enfim, então, fique à vontade, irmã. Pode dar início à sua mensagem. Obrigada. Obrigada, amor. Boa noite às que entraram depois, irmã. Nós vamos falar hoje sobre um tema que poucas vezes a gente fala, né? Que são das perdas. Perdas em todos os sentidos, né? Não só de luto. A gente tem mais essa situação de luto por conta de tantos irmãos que já têm ido encontrar com Jesus, né? Como o Silene falou, né? Inclusive meu bichinho, né? Meu Juninho. Mas nós temos irmãos que têm passado por muitas outras perdas, né? E aí eu vi esse tema porque eu acho que, além de eu estar passando por ele, eu tenho visto isso. Nós estávamos conversando com a irmã na igreja, e ela falou, é verdade, muita gente parece que tem sido mais, né? Nos últimos anos para cá, parece que tem sido tão as perdas têm sido tamanhas, né? Que a gente precisa falar sobre isso, até porque nós temos o Senhor, né? Nós temos um Deus maravilhoso que é quem nos fortalece, e eu digo para vocês, não é fácil.
essas últimas 2 semanas, eu estou naquela situação assim, é Deus segurando, sabe? É o Senhor realmente segurando. Acho que é porque fez um ano, né, da perda do Juninho por mais que a gente saiba que os nossos entes queridos estejam com Jesus, mas nós convivemos com aquelas pessoas durante anos, né? Seja um ente querido, seja um irmão, você conviveu com aquela pessoa, então faz falta, né? Viver, conviver com aquela pessoa. Então, eu lembro de Nilza, né? Que era tão alegre também, né? Muita gente aqui, né? Que era tão apegada a ela, a gente lembra do jeitinho que ela era e tal, né? Então, assim, essa aula não é só sobre luto, tá? É sobre perdas em geral. Então, as perdas são inevitáveis na nossa condição humana, né? Pois é um efeito de um mundo caído, né? Onde a morte e a limitação existem, né? Desde Gênesis 3, né? A gente vê lá em Gênesis 3 que a humanidade enfrenta perdas. Nossas primeiras perdas, quando, né, houve essa queda, foi a perda da inocência, né? A perda da harmonia com Deus e da vida eterna. Essas foram as piores, né? Porque aí o mundo mudou, né? As coisas mudaram e nós tivemos que aprender, nós, né, desde o início, os humanos, a viver com essa separação, né, de Deus, a desarmonia, que aí Cristo, né, vem e Deus trabalhou durante, né, séculos e trabalha, né, desde então, para nos trazer para perto dele de novo, né? Essa harmonia, a inocência, né? A gente vê quando houve a queda, né? E a vida eterna que a gente tem que entender que é com o Senhor realmente e lutar por ela, né? As perdas que nós enfrentamos hoje, né, nesse mundo caído, são a morte de entes queridos, sejam familiares, irmãos, né, amigos, separações. As separações, a gente não fala separação de casal só, né? A gente fala separações de famílias, separações de lugares. Tem pessoas que, por exemplo, enfrentam guerras. As famílias se separam, acabam se separando, né? Aquilo é uma perda enorme, a gente. As pessoas que são refugiadas perdem tudo e, de repente, tem que sair dali, da vida que tinha, tudo organizadinho, para ir para um outro país, muitas vezes recomeçar bem diferente do que era, do que tinha, né? Também entra, no caso, as separações, né, de corpos entre as pessoas que eram casadas, divórcio, desemprego é uma perda. E você tem que... A cabeça chega à roda, né, quando quem sustenta a casa, né, e tem que dizer agora o que é que vai acontecer. As doenças, né? As doenças que não só podem levar ao óbito, mas também podem levar anos, deixando aquelas pessoas debilitadas, e quem está ao redor também sofre, né? Sonhos interrompidos, né? São perdas que sofremos enquanto estamos nesta vida aqui, né? Quando enfrentamos esses momentos de crise, parece que a fé se abala, né? Muitas vezes acontece, né? Da nossa fé se abalar, ou a gente acha que a nossa oração não está sendo ouvida, mas Deus está ali, né? Só que isso é normal. Dentro da situação que a gente vive, às vezes, né? É normal. O importante é não achar que isso é real para sempre, né? Ou pensar constantemente que Deus nos abandonou, não, porque nós temos uma fé. Nós temos um Deus que nunca nos abandona. Mesmo quando, no sofrimento, a gente pensa que não está sendo ouvido, ele está ali cuidando direitinho, né? Então, a Bíblia, ela não, a palavra de Deus, ela não proíbe a dor. A gente vê na Bíblia pessoas que foram como nós e que tiveram perdas terríveis, né? E que sofreram e que choraram. Até Jesus chorou, né? Ele passou como humano que nós passamos, né? Então, ele sofreu. Quando eu lembro, acho que a passagem que todo mundo lembra mais é quando Lázaro morreu e ele chorou, porque ele viu o sofrimento das irmãs dele e ele tinha um amigo que tinha perdido ali, mesmo ele sabendo que ele podia trazê-lo de volta.
Mas naquele momento ali, ele sentiu o que nós sentimos, né? Que aquele amigo tinha ido embora, que a família estava sofrendo com aquilo, e ele chorou também. Então, sofrer não é falta de fé. Sofrer por qualquer motivo desses, né? Ou pela perda da pessoa, ou pelo desemprego, ou pela doença, sofrer não é falta de fé. É bom deixar isso claro, porque muitas vezes a gente vê aí no mundo religioso, muitas vezes, frases absurdas. Ah, porque se você não acredita, então é porque você não acredita, ou então porque não. Isso é falta de fé, né? Mas não é, gente, não é. Nós somos humanos e nós temos sentimentos, né? Nós passamos por isso. Então, nós vemos exemplos de pessoas que eram como nós, né? Que eram seres humanos. Com exceção de Jesus, todos eram como nós, né? Que eram seres humanos. Eles sofreram, eles choraram, eles viveram luta, eles tiveram dias difíceis, né? Mas também tiveram recomeço, né? Que é o que nós vamos chegar lá. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos de bíblicos, né? De pessoas que sofreram de alguma forma. Acho que o exemplo maior que a gente tem é quem? Jó, que perdeu tudo. Ali foi uma perda assim absurda, que às vezes você diz, meu Deus, como ele suportou? Porque ele perdeu os filhos. Imagine, eu digo por mim, perder um filho é uma coisa terrível, porque você perde um pedaço de você. Eu tenho três, né? A Dalila, do coração, e Daniel e tia Juninho. E fica sempre faltando alguma coisa. Imagine perder todos os filhos como ele perdeu. Eu fiquei com dois. Ele perdeu todos, né? Ele perdeu a saúde, que a gente sabe hoje em dia que sem saúde você não faz nada. Você não consegue ir à frente, porque sem saúde, como é que você vive, né? Perdeu os bens que tinha, então ele ficou a zero, literalmente a zero. Mas ele não reclamou. Ele sofreu, ele questionou, mas ele estava ali, né? Então, mesmo sem entender o que ele tinha, por que que aquilo estava acontecendo, ele declarou em Jó 1:21, o Senhor deu, o Senhor tirou. Ele entendeu isso, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando eu perdi o meu, uma semana antes, o médico me falou. Eu vi, lógico, eu notei que tinha alguma coisa que estava errada, porque ele estava bem, ele foi para a UTI, e ele foi mal, e depois ele ficou bem, e aí, de repente, ele já tinha saído da UTI, ele começou a perder todo o peso, a respiração começou a mudar. E aí eu chamei os médicos e eu falei, eu quero que vocês me falem, porque eu sentia que eles tinham receio de me contar, né? Mas a gente que conhece Jesus, engraçado, até nessa hora a gente consegue passar a luz de Cristo. Até nesse momento as pessoas dizem, não, mas enfrenta diferente, né? A gente enfrenta diferente, porque a gente conhece o Deus que a gente tem. Então eu falei, eu preciso que vocês me falem, porque eu preciso me preparar e preparar as pessoas, a vida. E aí um dos médicos, que foi médico dele a vida toda, quase me disse, ó, Lindinha, avise para quem você puder, porque a perda do peso total, ele vai ter, ele já está começando, 2 dias, ele já tinha perdido, ele já era magrinho, né, quem conhecia, lembra-se, lembra? Você vê aqui, que ele era magrinho, ele era muito alto, né, mas ele já era magrinho, começou a perder mais peso. A respiração estava mudando, a pele dele estava mudando. Vocês sabem, eu não sei se todos que estão aqui, raríssima, mas ele era todo machucadinho. Se eu contar para vocês que na última semana os ferimentos desapareceram e foram todos para a perna, onde tinha o câncer, todos. O corpinho ficou limpinho. Incrível, eu nunca vi um negócio daqui. O corpinho ficou limpinho e se concentrou, todo aqueles ferimentozinhos se concentraram na perna aonde já tinha caído o tumor maior no joelho, mas a perna toda ficou machucada. Era como se estivesse juntando tudo, né? E aí o médico, foi numa sexta, o médico me falou, Lindinha, avisa para quem você puder, porque é questão de dias, de horas, eu não posso dizer quando. Mas daqui para frente é realmente, você tem muita fé, mas é só a mão de Deus mesmo.
E aí, nesse momento, mais do que nunca, na UTI eu já estava orando. Eu lembro, nunca me esqueço, que Newton e André iam lá ver ele, né? Naldo também, os meninos iam, foram visitar os irmãos, né? Foram visitar ele. E aí, eu lembro que numa das visitas, um dos irmãos falou assim: Juninho, você se lembra da passagem que o senhor fala que um dia nós vamos ter um corpo novo? Já pensou, Juninho? Um dia você vai ter um corpo novo, né? E tudo. Ele ficou assim, porque ele conhecia a palavra de Deus, né? Ele cresceu na igreja, ele ouvia, por ele ser autista grau 1, ele entendia muita coisa. Quando ele se batizou, foi muito engraçado, ele mesmo quis batizar, né? E Newton veio aqui, conversou com ele e disse ao meu, ele quer, nós vamos fazer, mesmo sendo inocente, nós vamos fazer. E ele respondeu as perguntas tudo direitinho, então ele sabia, né? Eu estudava a Bíblia com ele também, e isso era uma esperança. Então, na hora que o médico me falou, eu falei para ele, ó, eu vou avisar todo mundo, porque quem tiver oportunidade pode vir vê-lo, né? E isso vai ajudar também. E isso Deus já vinha me preparando, né? E aí eu avisei, ele recebeu tanta visita, tanta visita, tanta visita. Até as professoras do primário, do Senai, do ensino médio, os colegas, minha sogra, um dos meus cunhados veio, minha irmã, meu sobrinho, todo mundo que pôde ver, os amigos de infância, muita gente veio ver ele. Isso foi muito bom, porque ele morreu amado. Ele morreu se sentindo amado, né? Ele estava ali sabendo, e toda vez que eu saía, eu sempre falo isso, toda vez que eu saía de perto dele, às vezes eu vinha em casa, eu falava para ele, filho, mamãe vai em casa rapidinho, mas se Jesus vier, não se preocupe, porque um dia a gente vai se ver. E ele vai continuar cuidando de mim e do seu irmão, e de todas as pessoas que você ama. E ele vai cuidar de você, porque eu não sabia que horas ia acontecer, nem que dia. Uma semana depois, sexta-feira, aconteceu. Eu cheguei 6 minutos depois. Ele estava com a minha irmã, com a minha menina, né, Dalila, e um amigo nosso, de muitos anos, que ele gostava muito. Então, eu me despedia dele para ele entender que ali não era o fim, né? Era doloroso, lógico que era, mas ele tinha a segurança de que Jesus estava ali e de que ele que vinha buscá-lo, né? Então, quando eu cheguei, tinha uns 6, 7 minutos que tinha acontecido, e o que eu fiz foi orar, realmente, pedir a Deus e falei para ele, baixinho, filhinho, vá em paz, né? O Senhor está cuidando de você, Ele vai continuar cuidando da gente. Então, assim, é muito importante quando a gente conhece o Senhor, porque não é que a dor não venha, eu sinto, né? Até hoje a saudade dele, mas ter a certeza de saber onde Ele está, tudo, né? Para mim é o maior consolo. Então, quando eu penso em Jó, meu Deus, eu perdi um filho. E já foi tão diferente. Imagine Jó que perdeu todos. E perdeu a saúde, né? Perdeu a saúde, perdeu os bens, perdeu tudo. E ele se manteve ali firme. Aí a gente olha para esses exemplos e diz assim: se eles conseguiram, a gente também consegue. Porque é o mesmo Deus que atuou em Jó, em Davi, em José, em outros, né? Que eu vou citar aqui rapidinho, ele atua em nós também. É o mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus está ali atuando, né? Então, nós temos o exemplo de Jó, nós temos o exemplo da viúva de Serepta, né? Que está em 2 Reis 4, que ela, diante da perda do marido e a ameaça de perder os filhos, ela não murmurou. Ela buscou ajuda em quem? No profeta, né? Era ajuda divina, que no Velho Testamento e era através dos profetas, né? E viu, o que que ela viu? Deus multiplicar o azeite, né? Então, ela viu o milagre do Senhor, ela viu que se cumpriu realmente o que o profeta orientou ela a fazer. A gente tem Paulo, gente, um exemplo maior do que ele, né? Paulo que mudou, que abriu mão de tudo. Imagine uma pessoa na condição que ele tinha, né? E que entendia Deus de um jeito, e que depois que ele teve aquele encontro com Jesus, mudou tudo. E o que é que ele fala? Ele aprendeu a considerar todas as perdas como ganho.
Ele abriu mão de tudo, da própria segurança, porque ele foi perseguido, né? Em comparação com o conhecimento de Cristo. Isso está em Filipenses 3:8. E ele viu que para ele perder bens, perder pessoas que consideravam ele, né? Perder amigos até, né? Perder a própria família, né? Para viver pregando a palavra do Senhor, ele abriu mão de muita coisa que se a gente for pensar, diz assim, nossa, ele realmente ele saiu de tudo, daquela vida toda que ele tinha, ele deixou tudo para trás. São perdas que provavelmente doeram nele. Porque lá na Bíblia não está dizendo, olha, Paulo chorou quando perdeu a família, ou quando perdeu os amigos, ou quando foi perseguido, mas a gente sabe que isso aconteceu, né? E Jesus, que é nosso maior exemplo, né? Como eu citei, que na morte de Lázaro, ele chorou porque ele evidenciou a humanidade e o amor. Ele sentiu o que nós sentimos, né? E ele demonstrou que a tristeza não é um sinal de incredulidade. Não é, né? A gente ficar triste, a gente chorar, a gente sentir falta, não é. E aí a gente pensa, como é que a gente age nos tempos de perda? Sejam elas emocionais, físicas, financeiras, ou seja, o que for, porque, gente, a gente falou aqui de desemprego. Quando a provedora ou o provedor da casa fica sem trabalhar, ou perde o emprego, a pessoa fica em tempo de endoidar. Meu Deus, como é que vai ser agora? Quem tem filhos, principalmente. Quem não tem filhos, ainda diz assim, não, eu faço um bico aqui, outro ali, né? Eu vou me virando. Mas quem tem filho pequeno? Aí eu fico pensando, eu já vi tanta gente assim, às vezes, né? E a gente vai e passa a palavra de Deus e diz, ó, confie. Nem acabou de passar por isso, né? Mas Deus é tão fiel que agora ela está no Senhor, ela entendeu diferente. É uma glória, porque ela se batizou, vai fazer 1 ano, e aí ela disse, bem que você falava que é diferente, que a gente vê as coisas diferentes, porque antes ela ia ficar entendendo doidar, né? E aí ela acalmou e jejum e oração, e a semana passada conseguiu o trabalho. Ficou 15 dias sem trabalhar, glória a Deus, né? E agora, hoje ela estava me contando que... E ela tem uma filha para criar, né? E é só ela. O pai da menina é alcoólico, ela preferiu se afastar, até porque ela entendeu que realmente não estava dando certo e ele é agressivo, então ela se afastou. Então é ela que sempre criou, né? A menina. Mas ela disse, olha, se fosse outra época, eu estaria, né, bem preocupado, mas eu sei que o Senhor está agindo. Então, aqui eu separei algumas coisas de como é que a gente age nesse tempo de perda, de acordo com a Bíblia, né? Encontro e descanso. Primeiro, encontro e descanso na soberania de Deus. Isso quer dizer o quê? Entender que Deus está no controle absoluto, traz paz, mesmo diante do vale da sombra da morte, né? Salmos 23:4. A gente sabe que a soberania de Deus é acima de tudo. Ele está no controle e é a Ele que a gente deve ir, né? Evite conselhos tóxicos. Querendo ou não, a gente tem amigos, tem parentes que não são cristãos, né? A gente, às vezes, conversando com as pessoas sobre algumas coisas, as pessoas dão uns conselhos assim que realmente, né? Então, se afastar disso. Busque apoio espiritual em pessoas que trazem a palavra de Deus. E não os curiosos, os pessimistas, ou então está morrendo, né? Muitas vezes eu ouvia, quando o Juninho estava na UTI, mas como é que você aguenta? Aguenta com o Senhor, né? Aí era uma oportunidade, né, de pregar. E a gente tem que aproveitar, gente, tudo. Isso eu digo para vocês. Falei muito de Jesus na UTI, para os profissionais de saúde. Muitas vezes eles dizem, gente, o Juninho não reclama de nada. Ele é tão bonzinho. E a senhora também não reclama. E fico, falei, por que a gente tem Jesus? Aí é a oportunidade, né? De você falar, eu só me lembro, Marley, de você falar Marli e Sônia, né? Que são parecidas nisso. E você aproveitar para falar do Senhor em tudo e mostrar para aquelas pessoas. Então, eu tenho certeza que durante aqueles períodos de UTI, ele foi 3 vezes, do Juninho nas UTIs, e que a gente estava lá, a fato
de como nós nos comportávamos, né? Da serenidade, que o Juninho era a serenidade em pessoa, né? O Juninho foi um presente que o Senhor me deu, que eu acho que é por isso que eu sinto tanta falta, que todos os dias eu via Deus ali. A não acordar, bom, naquela alegria dele. E olha que quem não conheceu a doença, depois vocês colocam lá epidermólise bolhosa, para vocês verem como é cruel. A pessoa com o corpo todo machucado, né? Como a gente fala na carne viva, né? E a pelezinha toda machucada, e todos os dias lidar com aquela dor, e ele não reclamava da vida. E ele não reclamava, e ele era alegre, todo mundo que conheceu ele aqui sabe que ele era feliz, que ele era sereno, tinha um jeitinho dele e tudo. Então, assim, o fato de como nós agimos fez com que muita gente na UTI disse, não, é diferente, tem alguma coisa diferente, que Deus maravilhoso é esse, né? Tanto que o pessoal da UTI sofreu, né? Quando soube que ele tinha falecido, eles desceram, começaram a descer, né, da UTI para ir lá no quarto. Mas, é assim, é como a gente mostra. O cristão não é que ele não sofre. Eu falava isso para eles, não é que eu não sofra, ou ele não sofre, mas é que nós conhecemos Jesus. Então, se for a vontade do Senhor que ele viva, ele vai viver. Se não, ele vai ficar com ele. E eu vou ter que continuar, porque eu tenho mais dois, né? E eu tenho uma vida, né? Que o propósito, até o dia que o Senhor der, né? O propósito. Então, encontrar descanso na soberania de Deus é o primeiro ponto. Evitar conselhos tóxicos, né? Se afastar, é verdade. Eu aprendi isso. Nos afastemos de pessoas desesperadas, pessimistas, de gente que só vê o lado ruim das coisas, ou então de certos conselhos que não vem nem o caso, né? Terceiro, lembrar que Deus está perto. O Salmo 34, 18 afirma que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. E é verdade. Deus não é insensível à nossa dor. De forma alguma, ele perdeu um filho. Não é perdeu, não, né? Ele deu o filho dele para nos salvar. E ele enxugará toda lágrima. Isso está em Apocalipse 21, 4. E enxuga de verdade. Porque eu falo para vocês, o conforto que a gente tem, seja perdendo um parente, seja no desemprego, seja na pior época das nossas vidas, não só com perda, não, mas com perda financeira também. Muitas vezes você está bem, aí de repente acontece uma avalanche no país, ou naquela situação ali, não deu mais certo. Eu tenho uma amiga e um casal de amigos que eles perderam tudo na pandemia, tudo, ficaram a zero. Tanto que o marido dela hoje é empregado do ex-empregado. Imagine, que situação. E eles têm um filho que é especial também. E essa semana eu estava falando para ela, olha, eu sei o que você passa. Eu imagino como está sendo assim, assim, assado. Aí ela mandou uma mensagem para mim e disse assim, parece que você adivinhou. O que é exatamente da forma como eu estou. Eu falei, porque eu já passei. Mas, glória a Jesus, essa amiga, ela já se converteu, né? Ela disse, hoje eu sei o que você está dizendo. Mas se a gente não tivesse Jesus, eu e Roberto, nós estaríamos realmente enlouquecidos. Porque os dois sem trabalhar, com um filho especial, precisando fazer tudo, precisando comprar comida, precisando fazer tudo. E ela me disse, a gente teve realmente o que você falava antes da gente conhecer Jesus, de que Deus cuida de tudo. De tudo. E hoje ele está trabalhando e ele teve que aprender a ter humildade. Olha como Jesus é, né? Deu humildade a ele para hoje ele trabalhar para o ex-empregado dele. E Deus vai trabalhando, ele não nos abandona. Então, é lembrar que ele está sempre ali perto da gente, que ele vai providenciar. Gente, quando o Juninho faleceu, eu pedi a pensão, que era por morte, né? Porque a pensão passou de Luiz para eles, né? E o Juninho morreu. O INSS suspendeu. E eu fiquei sem nada. Sem nada não, né? Eu tenho uma casa, graças a Deus, que é minha, né? Daniel voltou para me ajudar, né? O mais velho. Dalila ficou aqui um mês também, voltou. Mas o Senhor nunca deixou faltar. Os irmãos me ajudavam, né? Todo mundo me ajudava, né? Os amigos, mesmo aqueles que não são cristãos, né? Ajudavam. Minha família também, até eu voltar a dar aula, né? Particular. E as coisas foram indo.
E Deus nunca deixou faltar, sempre tinha alguém, então ele providencia realmente. Então, se eu não fosse cristã e não confiasse na provisão do Senhor, eu teria ficado, sabe, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Imagine, né? Mas não, Deus providenciou tudo e ele continua providenciando. Na questão do luto, o luto é necessário, mas ele é temporário, né? Ele não é um lugar para você ficar. O luto, seja por quem for, não é um lugar para ficar. Um processo de transição não é uma morada permanente. É muito importante saber disso. Porque o luto, gente, não vem só pela perda de uma pessoa, não. Vem pela perda de um relacionamento. Quantas vezes nós temos um casamento que acaba afundando, né? Por um momento, ou porque o marido não é cristão, ou porque muitas vezes antes de conhecer Cristo teve essa perda, né? Teve o luto que você passa por aquela situação que não existe mais, ou que foi necessário que você se afastasse, é um luto também, né? Você se afastar. Muitas vezes você se afastar da família para ir viver num outro lugar, para ter uma vida melhor, né? Para conseguir um trabalho melhor. Aquilo é um luto. Quantas mães deixam os filhos com os avós para ir trabalhar em outro lugar? Eu sempre lembro muito da moça que trabalhou comigo, porque ela me disse que a mãe dela, ela teve 9 filhos, a mãe dela. Ela era uma das mais velhas. E o pai delas era alcoólico e a mãe teve a coragem para não ficar apanhando, de pegar todos os filhos e distribuir entre os irmãos dela. E ela pediu um ano para ela conseguir um trabalho em outro lugar. E aí ela foi para Brasília, né? Naquela época era São Paulo, era Brasília, para conseguir um emprego melhor, para ter condições de arrebanhar os filhos tudo de novo. E ela conseguiu. Ela conseguiu. Depois de um ano e meio, ela pegou todos os 9 filhos de novo. E criou todo mundo, né? E ela foi, porque agora o luto, a dor que essa mãe passou de não ter dinheiro, porque eles eram pobres, para ela ir ver os filhos, mas ela conseguia ter notícias deles. Isso é um luto, quando você perde o contato com aquelas pessoas, né? E você tem que abrir mão de muita coisa porque tem um bem maior, né? Então, tudo isso é o luto. Então, o luto é um caminho a ser atravessado com a ajuda de Deus, né? Eclesiastes 3:4 diz que há tempo de chorar e há tempo de rir. Então, o luto vai passar. Eu sei que vai passar, eu ainda sofro, né? O luto ainda está permanecendo. O luto, mas ele não é um lugar na minha vida, né? Eu não posso deixar que ele tome conta de tudo, porque eu preciso continuar vivendo e servindo o Senhor. E servir o Senhor me ajuda a não deixar que o luto tenha morada na minha vida. A gente aprende muito, a gente adquire, né, a experiência de estar com o Senhor, de ajudar os irmãos, né, de ser ajudado também. Então, tem horas que a gente ajuda, tem horas que a gente é ajudado. Isso tudo ajuda a gente a crescer. Então, lembrar que no caso do luto de morte, a morte não é o fim, mas é um dormir para todos nós que cremos em Jesus. João 11, de 25 e 26 fala isso, né? A saudade, ela é real, mas ela é sustentada pela promessa da vida eterna. É o meu consolo de saber que um dia, eu me mantendo no Senhor, com a graça de Deus, eu vou ver meu bichinho de novo, né? E os irmãos que a gente já sabe que estão lá. E aí vem, como é que a gente recomeça após as perdas? Porque tem a prática, né? Não adianta só a teoria, tem que ter a prática. Então, recomeçar após perdas, seja elas financeiras, emocionais, luto, fracasso, né? Muitas vezes você tem um trabalho ou montou uma coisa, não deu certo, envolve. Primeiro, aceitar a dor, né? Aconteceu, não tem o que fazer. Permitir-se sentir as emoções. A gente vai chorar, a gente vai sofrer, a gente vai ficar com raiva, a gente vai reclamar, seja do que for, né? Buscar apoio, apoio correto, né? E, se precisar, apoio profissional também, isso é muito importante de dizer, porque o apoio espiritual a gente tem,
na igreja, né? A igreja somos nós, né? Nós estamos, como se nós somos o reino de Deus, nós temos esse apoio, mas a gente precisa do apoio profissional. Eu faço minha terapia também. E isso me ajuda muito, né? Eu frequento alguns grupos, né, de apoio, isso também me ajuda muito. Então, é buscar, até porque Deus deu inteligência e sabedoria para as pessoas ajudarem uns aos outros. Tudo que a gente faz, todo o nosso trabalho é voltado para os outros. Então, é buscar essa ajuda profissional também, né? E agir, isso é muito importante, agir gradativamente, estabelecendo novas metas. Gente, como é difícil, né? Eu tive que rever tudo de novo, porque eu tinha largado meu trabalho há anos para cuidar dos dois. Dali ela já estava casada, tá? Ficou em Brasília, Marli conhece ela. E com o marido, as filhinhas dela e tudo, e eu fiquei aqui, voltei para cá com os meninos. Então, durante esses anos, eu abri mão. Em 2016, eu pedi a exoneração de Brasília, porque eu não ia voltar, né? E eu fiquei praticamente só com a pensão mesmo. Mas eu fiquei voltada para os dois, porque um tinha obesidade infantil, né? E na adolescência, e o outro tinha epidermose, né? E tinha um autismo. Então, quem é que ia levar? Para tanta terapia, para tanto médico, para tanto... Tinha que ser, eu não tinha jeito. Eu tive que abrir mão da minha vida profissional e nunca me arrependi, né? Para cuidar deles, porque eu sei que Deus tem tempo para tudo. Aí Daniel cresceu, casou, foi-se embora, voltou para Brasília, né? Foi ver a vida dele, dali estava lá, eu fiquei aqui só com o Júnior. Aí aconteceu isso ano passado. Daniel, graças a Deus, tinha voltado para cá, me deu muito apoio, porque ele e Júnior eram muito amigos, ele me ajudou a cuidar dele pequeno. Aí, pronto, o Júnior faleceu. Aí eu digo, e agora, aí veio o caminho de volta, né? Assim, meu Deus, agora eu tenho que estabelecer novas metas. Aí, no Alanon, que eu frequento, tem alguns lemas, e um dos lemas escolha as prioridades, né? A minha primeira prioridade era cuidar da saúde, porque para eu ter novas metas, eu tinha que cuidar da saúde, porque no período do Juninho com câncer, no ano de 2024, até 2025, até ele falecer, eu não consegui nem olhar para mim, né, praticamente. Aí eu tive que cuidar da saúde. E aí depois você diz, vai fazer o que agora? Porque, não, eu sou professora, eu vou ter a dar aula, né? Mas aí você tem que refazer esse caminho. Aí você diz, e agora? O que é que Deus quer de mim? Aí vem essa pergunta, né? O que é que Deus quer de mim agora? E aí, mais uma vez, Senhor, eis-me aqui, me oriente. Mas tem dias que a gente se sente perdido. E eu não digo isso só em fase de luto, não, tá? Eu falo assim, às vezes a pessoa, como a gente fala aqui, as perdas, né, financeiras, o teu pai, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Para que lado eu vou? O que é que eu vou fazer agora? Né? Estou desatualizada, o que é que eu vou fazer? Ou às vezes vem as perdas de você ter que mudar de cidade, tá? Para que lado que eu vou? Tudo isso. Então, primeiro, confie na graça e no propósito de Deus. Né? Esse é o primeiro passo. Temos um Senhor que nos permite e nos ajuda a começar de novo todos os dias. Não é assim que Deus faz? Cada dia que a gente acorda, a gente tem que agradecer. Meu Deus, obrigado. Eu durmo e acordo orando. Então, eu sempre falo, eu acordo, quando eu acordo, oh, meu Deus, obrigado. Mais um dia, né? Então, que o Senhor me ajude a levantar, né? Me ajude, abençoe esse dia para mim. E é verdade, eu oro todos os dias para mim, meus familiares, para os irmãos da igreja, em todas as partes do mundo, né? Eu sempre oro todos os dias. Meu Deus, quem está vivendo nas guerras, quem está vivendo perseguições, os irmãos daqui, os irmãos de onde seja, os seus filhos, os seus servos, que o Senhor dê um dia de esperança, que é o que a gente precisa a cada dia, né? Então, as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós a cada manhã, ele fala isso e é verdade. Cada dia de vida que temos é uma chance de reiniciar e de recomeçar. Quando a gente erra, a gente não tem que recomeçar o caminho? A gente não tem que refazer a rota? Igual um carro, quando você entra numa rua errada ou pega o endereço errado, você não tem que voltar tudo de novo para poder, ou então pegar outra rota. Mas quem é que orienta? É Deus. Né? Ele é o nosso GPS. Senhor, para que lado que eu vou? Né? Lamentações 3, 22, 23. Davi, mesmo após, aí é o exemplo de Davi,
né? Mesmo após falhas graves, se levantou, consolou os outros e continuou sonhando para Deus. Eu amo o livro de Davi, porque a gente vê que era um ser humano como nós, que teve falhas, que cometeu erros assim, às vezes até absurdos, mas que em tudo ele estava com o Senhor. Quando ele errava, pedia perdão. Quando ele acertava, ele agradecia. Ele era grato, ele reconhecia os erros dele. E quando ele não reconhecia, vinha, né, o profeta para dizer para ele, ó, tá errado isso aqui. E ele reconhecia, e em tudo ele estava com Deus em todos os momentos. Em Jó 14:7 fala: há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará. Uma árvore, imagine nós, né? Mesmo quando tudo parece seco, Deus trabalha nas raízes para um novo florescer, seja onde for, na vida da gente. Segundo, busque apoio, como a gente já falou aqui. Então, primeiro, confie na graça e no propósito de Deus para recomeçar. Segundo, busque apoio. Não carregue o fardo sozinho, o Senhor fala isso, né? Para aqueles que estão cansados, é colocar no Senhor realmente, mas também pedir ajuda dos irmãos, pedir ajuda profissional, se for preciso, né? Se tiver muito difícil, pede ajuda profissional também. E, acima de tudo, a ajuda de Deus em oração, né? Porque isso é o conforto. Deus fez a igreja para quê? Para nós animarmos uns aos outros, para nós estarmos ali. Então, como a gente falou aqui antes um pouquinho, aí buscar um conselho tóxico, busque a ajuda do irmão, busque a ajuda de um amigo de confiança, né? E o principal amigo da gente é Deus. O recomeço, isso aqui é importante, o recomeço não significa apagar o passado, mas permitir que Deus redirecione a sua história a partir de agora. É o que eu estou fazendo. Todos os dias eu clamo, meu Deus, qual é o caminho que o Senhor quer que eu siga agora? Assim, eu tenho eu acho que Deus me criou para ajudar os outros, né? Porque eu não larguei as associações, já estão me propondo outra coisa maior, e eu estou colocando no Senhor, né? Para que, se for da vontade dele, que seja feito, e a gente vai fazer mais trabalho por aí ajudando as outras pessoas, né? Se for em outra área também, não tem problema. Eu sirvo na igreja, eu sirvo fora, porque é uma forma da gente mostrar o Senhor. Terceiro, encare a perda e olhe para frente. Isso é importante. No caso do luto, o que foi que Noemi e Ruth fizeram? Andaram para frente. Ficou para trás. Não que elas esquecessem dos maridos, dos filhos, né? Mas elas tiveram que ir à frente. Elas tiveram que recomeçar e mudar de lugar para recomeçar. Eu já mudei algumas vezes de lugar, né? Já recomecei. Recomeçar não é fácil, mas é animador muitas vezes, né? Você diz, ó, uma coisa eu aprendi, a gente não pode perder o Senhor. Em qualquer lugar do mundo que a gente vá, a gente tem o Senhor e tem os irmãos, a gente consegue, né? A gente está lá. Jó perdeu tudo. José perdeu a liberdade e a família. Davi perdeu filho, se decepcionou com o filho, foi traído e recomeçou. Então, eles conseguiram, nós conseguimos também. Quarto, que é uma coisa que é muito importante, agir. Haja com coragem e levante-se. Nossa fé exige ação. Em momentos de perda, seja qual for, a palavra do Senhor nos encara a buscar por Ele, não é isso? Em oração, Jeremias 29:13 fala isso. Reconhecendo a compaixão e a força do Senhor em nossas vidas, né? E devemos pedir a Ele o quê? Sabedoria e coragem, para dar os passos necessários e concretos na reconstrução da nossa vida, seja a área que for. E o último, renove a sua fé, que eu acho que essa é cada dia. Como é que a gente renova a nossa fé? Oração diária, leitura da palavra, exercitar a gratidão. E eu aprendi uma coisa, né, que eu acho que muitas de vocês fazem. Gente, eu tenho a agenda do ano 2000, imagina. Eu já tinha antes, né? Mas aí chega um momento que tem que ficar. Mas tem um caderninho que eu tenho, que a gente faz ali. A gente sempre faz, aqui em Salvador, a gente faz parcerias de oração, né? Então, olha que minha parceirinha esteja aqui hoje, Cristina. E ontem a gente estava
fazendo. A gente estabelece as parcerias de oração. Começou quando eu vim para o Bonocô e agora estou em Mussurunga, né? Já uns 2 ou 3 anos. E aí a gente continua esse negócio de parceria de oração. E é muito bom, porque a gente anota os agradecimentos e os pedidos. E isso é muito bom, porque a gente agradece, faz aqueles pedidos, na semana seguinte a gente vê o que é que já deu certo e tica ali. O que não, a gente continua orando. Quais são os pedidos dessa semana? E isso é muito bom, porque a gente vai pedindo e a gente vai agradecendo. Então, oração diária para renovar a fé, oração diária, leitura da palavra, exercitar a gratidão, saber que em tudo devemos ser gratas, pelas alegrias, pelas tristezas, porque em tudo a gente vê Deus, tudo. A gratidão, buscar a comunhão, não se isola. Ah, eu estou com problema, eu já não vou no culto. Ah, gente, eu estou tão triste. Rapaz, se eu fosse deixar de ir no culto, porque, né, por tudo que eu já passei na vida, e eu nem vou contar aqui, né, algumas aqui sabem de tudo que eu passei antes, mas eu não, e não, nas horas mais difíceis, nessas épocas que começaram os problemas mais difíceis, eu estava em Brasília ainda. Marli sabe disso. Eu nunca deixei de ir. Eu ia, estava lá. Eu aprendi com uma irmã da igreja em Brasília, uma vez ela falou assim, quando eu estava passando por momentos difíceis, nunca esqueci disso, eu chorava na igreja. Eu vinha nem que fosse só para chorar. Chorava o culto todo, mas eu estava ali. E é verdade, é o melhor lugar, é o lugar onde você tem que chorar, é o lugar que você está ali. Se você não sorrir junto, então junto também, né? Quando eu passei aqueles problemas com o Juninho e toda aquela situação, um dia eu cheguei na igreja, abracei Carlinha, eu estava bebendo álcool, mas chorei, chorei, chorei. Eu falei para ela de estar no melhor lugar. Que é verdade, né? A gente está ali, buscando a comunhão. Superar o medo é muito importante. Eu sei que tem situações que às vezes dizem assim, mas você não passou o que eu passei. Cada um de nós passou uma situação na vida que foi muito difícil, seja por que for. E eu sei que pessoas que passam violência, seja sexual, psicológica, o que for, são coisas extremamente difíceis, né? Deve ser uma coisa terrível. Agradeço a Jesus por não ter passado isso. Mas, assim, eu já falei para uma moça na rua. Um dia a gente estava no ponto e ela estava me contando a história dela. Eu falei para ela, tenha a coragem de buscar ajuda, né? Eu sei que deve ser terrível, mas tenha a coragem, perca o medo. Bota o medo de lado, esqueça e vá atrás de ajuda. E aí, no mesmo dia, mas foi incrível como é que isso age, né? Eu falei para ela, busque o Senhor, e busque coragem nele para tomar as decisões que você tem que tomar. Consiga um trabalho, vá cuidar do seu filhinho. E aí, logo depois, uns 40 minutos depois, a gente encontrou uma senhora que eu conhecia há muito tempo, e ela disse, eu conversei com ela, e ela era uma pessoa que trabalhava, né, em casa de família, ela falou assim, aí eu conversei com ela um pouquinho sobre a música, ela disse, vou conseguir um emprego para ela. Aí chamamos ela, e no ponto, gente, no ponto. Chamamos ela, conversamos, e as duas saíram lá, caminhando e conversando, e orando. Até hoje eu oro por essa música. Não sei o resultado, mas eu sei que Deus trabalhou ali, né? E talvez continue. Quem sabe ela não é até nossa irmã, né? Quem sabe? Então, é isso, gente. Eu separei algumas passagens aqui para vocês anotarem, quem quiser. 1 Tessalonicenses 5:17 diz, orar sem cessar. A oração é de extrema importância. E eu bem sei disso, porque essas últimas semanas, assim, eu tenho o hábito de orar constantemente com vocês. Mas, assim, nos momentos mais difíceis, é a oração que liberta a gente. Que tira a angústia, que tira o desânimo, que tira, às vezes, até o mau humor, que tira a raiva, muitas vezes, quando a gente passa algumas situações, né? E que dá esperança, porque é o Senhor, né? Quando a gente ora, acalma, né? Acalma. Mateus 7:7-8 diz, peça, busque e bata. Jesus ensina que aquele que busca, encontra e a porta se abrirá. E a gente sabe que é verdade. Pode não ser a resposta que a gente quer, viu? A gente sabe disso, mas é a resposta que o Senhor sabe que a gente precisa. Às vezes a gente quer que aconteça instantâneo, né? Às vezes demora,
Mas, ai, meu Deus, está demorando tanto essa resposta, mas ela vai vir, né? Filipenses 4, 6 e 7. Não andem, isso aqui é tão importante, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento e é verdade, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É muito importante guardar a mente, porque Satanás não brinca. É aí quem não tem esperança que começa a pensar em morte, né, em tirar a própria vida, em fazer coisa errada, né, ou em tomar atitudes que não vão dar em coisa boa. Então, é guardar, é Deus quem guarda a mente da gente. Mas se a gente vê ali junto com ele, né? E o último, 1 Crônicas 16, 11, que diz: busque o Senhor e a sua força, busquem sempre a face de Deus. Então, é extrema. Eu tive por experiência minha de que é o que eu tenho buscado fazer. E eu digo para vocês, quando eu fiz essa aula, foi a semana passada. Quando o Silene falou, foi? Aí no meu dia eu fui lá e ó, e aí fiz a aula e tudo, e durante essa semana eu vivi isso aqui, né? Então, assim, não é fácil, não é fácil. Não é fácil quando você está. É muito bom, né? Quando está tudo dando certo, é uma beleza, né? E minha vida foi assim, estava dando tudo certo, direito, de repente, vá, né? E aí vem aquela passagem, né? Orar sem cessar. E é verdade. Porque sem ele a gente não consegue. E felizes de nós que temos ele. Porque quando a gente vê as coisas que estão acontecendo, né? As pessoas, o mundo, a sociedade, né? Como está, as pessoas, muita gente perde a esperança e diz assim, gente, não é possível que tanta coisa ruim aconteça, né? Mas nós temos um Deus que nos alerta que as coisas ruins vão acontecer. Mas nós temos um caminho que ele nos deu e um dia, com a graça dele, espero ver todas lá, né? Que eu vou me buscar me manter, né? Quando o Juninho se foi, eu falei agora, mais do que nunca, né? Eu tenho que me manter no caminho do Senhor, se eu quero vê-lo de novo, né? E aos irmãos que já foram, e também aproveitar as oportunidades para falar do Senhor para as pessoas, porque é nesses momentos assim que a gente vai pregando Cristo, né? Obrigada pela oportunidade, espero que da minha experiência eu tenha conseguido passar alguma coisa boa para vocês. Obrigada, Silene. Obrigada, Mil. Deus te abençoe. Eu quero mostrar a fotinha da família da Miu. Olha aqui. Olha. O Juninho recebendo certificado, né, linda? Mil, fala aí, Foi Mil. quando ele formou, Ele se quando ele formou, formou, foi. uma Ali é ele, alegria. Daniel e meu sobrinho. E do ladinho ele, Ok. Daniel, que foi antes dele falecer. Aham, Essa última foto que tem os dois foi aham. no 10 de janeiro de 2026. Muita gente boa. Obrigada, Mil. Então, você falando sobre a sua aula, me veio na lembrança o mês que eu passei, esses últimos fevereiro, dia 28 até semana passada, foram 8 velórios que eu frequentei. Já pensou? Muito. E da ontem para cá, foi o nosso vizinho. Eu não fui, a minha irmã que foi. Mas na Irmandade foram seis irmãos que já foram se tornar testemunha. Deus já levou ele. E realmente a dor que a gente sente, os irmãos, a gente vê a dificuldade dos irmãos passarem, mas eu sempre digo para as irmãs, é uma alegria. É uma alegria porque nós, como cristãos, nós que ficamos
ainda vamos ter que esperar a nossa vez. E sempre lembrar que aqui não é o nosso lar. Nosso lar é lá no céu. Amém. Jesus já preparou, então nós temos que agradecer a Deus pela convivência, pelo amor. E eu sempre digo para todas as irmãs, todo mundo que eu já passei por luto também, curta o luto, curta, chore, lamente. Quando a gente vê no Velho Testamento Davi fazendo toda aquela cena, né? É, agindo daquela forma, rasgando a roupa, lamentando muitos dias. Nossa, é muito triste. Mas depois, viva, viva intensamente em prol daquela pessoa, né? Em prol daquela pessoa. Eu orei muito por você, Mil. Toda noite eu orava para você, que Agradeço. eu imaginava você vivendo. Eu convivi poucos dias e via que sua rotina era o Júnior. Tudo. E de repente você não tem aquela pessoa, e agora? O que é que eu faço, né? É É. difícil. Então, eu dou graças a Deus por você nos trazer essa lição de reavivamento para nossas vidas. Realmente a gente perde coisas, não só física, mas não só pessoas, mas coisas do dia a dia. E eu tenho mudado a minha oração do dia também, eu oro todo dia. Eu digo, Senhor, ajude a vencer esse sábado. E eu lembro Amém. da mensagem dele, né? Que ele diz: confie em mim, porque eu venci o mundo. Então, Senhor, me ajude a vencer esse dia. Eu não sei o que vai acontecer, mas me ajude a vencer. Então, eu agradeço muito, muito pela sua. Alguém mais quer falar? Ative o som. Eu agradeço muito, viu, Mil, pelo estudo, pelo crescimento que você deu para nós. A gente passa por muitas coisas assim, e com esse ensinamento que você deu para a gente, fortalece muito a gente, viu? E Deus te abençoe grandemente, viu? Continue essa mulher forte que você é, viu? E eu fico Amém, admirada de ver Senhor. todas as coisas que você faz, viu? Nossa! Olha, parabéns, viu? Continue assim, irmã. Deus te abençoe e dê muita saúde para você, viu? Muito Amém. É o Senhor obrigada. que nos capacita. Ele Isso, escolhe e capacita ali. verdade, viu? Muito obrigada. Obrigada mesmo. Deus te abençoe. Pode ativar o som. Ninguém mais? A Marlita. A Eunira. Fala, Eunira. Ô, silêncio, tudo bem? Vocês aí, Oi, irmã? minha princesa. Deus Eu abençoe. cheguei um pouco atrasada, mas eu cheguei a tempo, né? Ótimo. Tá, vocês me desculpem, me perdoam, né? Mas vocês todos estão boas, né? Toda a família de vocês, todos bem, né? Irmã Silene, obrigada, irmã Damar, né, pela mensagem ou pelo testemunho, né? Sabe, eu falar para vocês aqui, eu acho que o nosso coração, nossa mente em Cristo Jesus, nosso coração em Deus em Cristo Jesus, eu acho que nós estamos aqui perto da família, uns dos outros, irmãos e irmãs, toda a família, temos que dar amor e valor enquanto está perto da gente, não é? Amar enquanto está vivo, porque quando partir esse momento, para mim, acho que é o momento mais difícil que tem na vida, é passar por isso, né? Mas Deus dá o consolo, né? Se a gente tem que passar, Deus dá o conforto e Ele é por nós, né? Temos que confiar que Ele sempre está conosco, né? Nos dando Com força certeza. para viver essas dificuldades, esses momentos. Mas quero agradecer pelo testemunho aí, da irmã Damar, e pela mensagem também, né? Agradecer a todos vocês aí por eu estar aqui com vocês, né? Estar aí junto Amém. aí com vocês. Deus abençoe a todos vocês, viu? Com muita Amém. saúde e muita paz a todos vocês. Vocês são muito Amém. especiais para nós. Amamos muito vocês. Muito obrigada, Amém. viu? Tá bom. Amém. Alguém mais? Boa noite. Boa noite, Marli. Quase, Ai, quase saí do ar.
Desculpa que me atrasei. Hoje também tivemos a nossa reunião mensal, né? E é uma alegria encontrar todas aqui, rever todas, né? Muito bom estar com o Miu, é sempre um aprendizado, né, de vida. Eu conheço Miu há mais de 20 anos e quando cheguei em Brasília, ela já era mãe do Juninho. E foi assim um, um choque, né, de ver Juninho no estado que ele era bem, acho que 4, né, Miu? E, e Miu normal. Ai, gente, eu fiquei com vergonha de Deus, porque realmente você foi uma pessoa escolhida pelo Senhor para ser esse testemunho ambulante em nosso meio. E aí depois, ai, Juninho vai operar, ai, Juninho vai tal, e vai na sociedade, e vai, e vai, e vai. E aí, porque Juninho também tem um espectro autista. Porque Juninho agora tem câncer. Olha, eu glorifico a Deus com sua vida. Zé, está aqui perto também, está agradecendo o Ele está mandando encorajamento, um a abraço. aula. Nós sabemos que Deus tem seus propósitos e certamente, eu não sei sobre os outros, mas acho que para minha vida o propósito de conhecer você foi me fortalecer. Para ela que eu não concordo Amém. com a pedida. Eu nunca imaginei de ter um filho doente, meus filhos eram saudáveis, né? E eu não podia esmorecer, né? Porque eu tive essa escola. E fiquei muito feliz quando eu vi que você ia ministrar hoje, porque nós precisamos aprender que ter Jesus não é ausência de dor e de sofrimento. O nosso mestre padeceu dores, sofreu, lutou para que nós pudéssemos nos. A paz, né, que excede o entendimento, é a paz que leva de volta para o céu, né? E essa fala que você fez agora sobre a sua despedida dele quando você ia em casa, eu não tinha ouvido, né? E nos dias que Juninho faleceu, a gente não conseguia, não tinha forças para falar comigo. E ela falou: Eu vou ligar para vocês. Então, eu achei lindo essa maneira. A mamãe vai. Eu e Nilza, a gente se despedia assim, a gente falava. Ela falava primeiro, né, Má? Se a gente não se vira, a gente se encontra na Jerusalém Celestial, né? Amém. Desde o início da nossa conversão, que ela foi morar na Bahia e eu fiquei em São Paulo. Então, eu tenho falado isso para os meus filhos. Eu sempre morei fora da minha família, né? De sangue. Então, eu sempre falo: quem mora fora tem que saber que cada despedida é um adeus, né? E o Senhor permeia todas as coisas e que Ele te faça dentro do propósito dele, que você continue iluminando lá na associação, lá na congregação, lá na sua casa, onde quer que você for, porque nós sabemos que você abraçou o propósito de sofrer por Cristo. Amém. E nós queremos um Deus que deixa tudo colorido, né? Mas esse não, o mundo é de trevas, é como você falou, Jesus falou no João 16:33. Então nós precisamos ter essa percepção na vida cristã. A vida cristã é preparar para encontrar com Jesus, né? Muito obrigada. Muito obrigada, Silene, e eu tenho orado por Carol, tá? Tenho orado por todos vocês, eu lembro cada rosto, não tenho nominado, mas eu tenho orado por cada uma de vocês, porque se eu estou passando lutas, eu imagino que vocês também estão, mas Jesus está voltando. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Ele, né? E é Ele Oh, mesmo que glória. fortalece. Se É não um falo para vocês beijo. que se não for o Senhor na vida da a gente não consegue. Porque tem dias que é tão difícil, né, pai? Mas eu digo,
segurando literalmente, pedindo a Ele para segurar a gente, né? Para a gente É conseguir ir verdade. vencendo as coisas da vida. E tem dias que, só para vocês terem uma ideia, ontem foi um dia que é, eu estava tentando fazer um trabalho, né, de uma pós que eu estou fazendo, não saía, não saía, não saía, não conseguia, não conseguia. Gente, ó, sabe uma coisa? Deixa esse negócio aqui e eu vou parar um pouco para poder aliviar, né? Aí orei, sentei ali um pouquinho, aí fiquei quietinha ali, assisti um pedacinho de uma série que eu assisto, né, de investigação, e aí pronto. Deus foi tratando ali, bom, depois eu vou ter que conseguir fazer as coisas. Mas, assim, tem horas que a gente tem que dizer, não, parece que Deus fala assim, ó, para aí um pouquinho, né? Para aí um pouquinho, porque é necessário que você pare agora para orar para mim. E é verdade. É assim. Amém. Alguém mais? Eu fico muito alegre, né, com essa mensagem e tudo, e só confirma para mim que a alegria da gente não depende da circunstância que a gente passa, É verdade. né? A nossa alegria é Cristo, então não importa o que a gente passa. E também outra coisa que eu sempre falo com as irmãs é que com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Daí eu acrescento com vocês também, junto comigo no barco, tudo vai muito bem. Então, que Deus nos abençoe a continuar tendo essa alegria, né, com Cristo. E que Deus te abençoe você para ficar sempre cada vez mais firme. E estamos aí, né? Estamos aí, estamos no mesmo barco. Amém. Bem, alguém mais? Ok. Então, nós damos por encerrado o nosso encontro de hoje. Obrigada, Miú. Obrigada, Dineia, a todas as irmãs que estão É verdade. aqui. E Amém. vocês que vão estar ouvindo em breve, não deixe de curtir, compartilhar, que a palavra do Senhor chegue a muitas pessoas. Um Amém. grande abraço para todas vocês. Irmãs, abençoe a todos. Deus abençoe a todas. Amém.